Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa pequena sala de reuniões nessa grande rede da loucura que é a internet. E nós estamos aqui hoje para fazer a leitura de um conto inspirado em Chicago by Night. Para quem não tem conhecimento do cenário, mas quer acompanhar assim mesmo, eu vou fazer um resumo extremamente superficial, então eu já peço desculpas a quem conhece e gosta do cenário, porque vai ser bem resumido mesmo. E o conto ele é baseado na campanha que eu jogo de Chicago by Night desde 2019, então algumas coisas não vão exatamente combinar com o canon. E, além de tudo, é um conto que começou... uma campanha que começou muito antes do lançamento da V5, do Chicago para V5. Então, a gente, em um momento algum, levou em consideração as mudanças que a V5 traz para o cenário. E, no fim das contas, o propósito dessa campanha e desse conto como um todo é trazer um outro ponto de vista para o cenário. Então, intencionalmente, algumas coisas vão ser diferentes mesmo. Enfim, um resumo básico do cenário de Chicago by Night. Existe um grande conflito entre dois príncipes, né, o príncipe Modius e o príncipe Loading, e o Modius queria dominar o trono de Chicago para ele. E enquanto ele fazia isso, ele usou a cidade de Gary como sua base. Esse conflito se estendeu por anos. O Loading foi obrigado a abraçar 5 pessoas para ajudar ele a vencer o Modius, mas terminou com um ataque aos anciãos de Chicago e uma retaliação, que levou Gary à ruína. Alguns personagens importantes, então, Loading e Modius, os dois príncipes, né? Loading de Chicago, Modius de Gary. Alicia, a única cria de Modius. Alexis, uma Brujah que viveu em Gary e foi o braço direito do Modius durante os anos de ouro da cidade. Baltazar, atual autoproclamado xerife de Chicago e culpado pela traição da cidade de Gary e pela morte da Alexis. Levesque, um Brujah que era aliado de ambos, né, do Alexis e do Baltazar. Juggler, o atual barão anarquista da cidade. Lucian, o gangrel de 2000 anos, que possui a área das docas em Gary e, teoricamente, não se envolve nos jogos políticos. E Danove, um misterioso novo Nosferatu recém-chegado em Gary, que também é o tutor da nossa personagem principal, a Velvet, uma toreadora abandonada no momento do abraço. Então, esse Nosferatu adota ela e guia ela pelas primeiras noites. Em resumo, é isso. O cenário de Chicago é super interessante, vale a pena dar uma olhadinha no material canônico, mas aqui nós não estamos para falar sobre o material canônico. Então, vamos nessa. Por muitos anos, existiu um conflito entre as cidades de Gary e Chicago, que chegou ao seu ápice no final dos anos de 1930. O que por muitos anos foi uma disputa entre cavalheiros conduzida habilmente no plano político por ambos os príncipes, culminou em uma radicalização repentina, com um ataque aos anciãos de Chicago e uma retaliação que explodiu, em uma única noite, toda a estrutura política de Gary e quase levou o seu príncipe à total destruição. O tempo passou e muitas das pessoas que viveram aqueles tempos deixaram de se importar com a verdade, ou tiveram suas vozes caladas. Culpas foram atribuídas, vencedores autodeclarados, e uma versão voltada a sustentar e exaltar o lado vencedor, Chicago, acabou se tornando relato dos fatos. Velvet adentrou o local do desastre que marcou o fim da disputa entre os príncipes de Gary e Chicago, acompanhada por Lucian. O que havia sido um luxuoso salão de festas em um ponto nobre da cidade de Gary, no auge de seu êxito econômico, não passava agora de um monte de escombros. Apesar da tensão e excitação do que poderia ser descoberto naquela noite, tentava demonstrar a calma e a confiança que a atual segunda no comando da cidade deveria portar. Não agradava a ela demonstrar insegurança, principalmente em frente a membros que ela admirava tanto e que contavam com ela naquela noite. Ainda assim, sabia que Lucian tinha plena consciência do que se passava em seu interior.
Após passar pelas portas de segurança, que poderiam ser confundidas por fora como quaisquer outras do hotel, mas providas do mais moderno sistema de proteção que a tecnologia e o dinheiro poderiam prover naqueles tempos, por dentro, Velvet vislumbrou as ruínas do amplo salão. Elas ainda eram impressionantes, como as demais obras erguidas sob a tutela de Módios nos tempos áureos da Cidade de Aço, mesmo após as explosões, o incêndio e a passagem dos anos. Por mais que as amplas janelas não sustentassem mais os vidros e a maior parte da ornamentação houvesse se soltado, era possível ver que, em outros tempos, as janelas projetavam formas ogivais pelo salão com a luz externa, entrecortadas por delicadas sombras em padrões florais. As paredes restantes ainda mostravam detalhes da fina e discreta decoração, que cortava as cores lisas apenas o mínimo necessário para tirar-lhes a monotonia. E, por fim, as colunas que sustentavam o teto ainda estavam lá, mesmo que na maior parte do espaço acima não houvesse mais uma cobertura para se apoiar sobre elas. Com bases sólidas, erguiam-se, finamente ornamentadas, até encontrarem o teto, formando nele um padrão em que cada espaço vazio deveria sustentar um lustre de cristal, pelo que Velvet poderia deduzir pelos destroços espalhados pelo chão. 40 anos e elas ainda estão aqui, escondidas sob um hotel de padrão mediano. Todo luxo, glória, dor e desespero encapsulados no tempo. Uma parte de Gary perdida para sempre, que eu não serei capaz de restaurar, pensou o toreador com pesar no coração. Ainda assim, não podia deixar de se espantar com a perspicácia de Lucian em manter as ruínas intactas, porém escondidas de quaisquer olhares curiosos ou de quem pudesse desejar apagar os rastros do passado. Após Velvet muito perguntar sobre a noite do incêndio e se recusar a desistir das investigações, mesmo que aquela insistência a colocasse em risco, Lucian se viu compelido a revelar que o lugar ainda existia, intocado, sob uma construção gigantesca que tomou a área do incêndio em tempo recorde. O Gangrel, que parecia não se importar com nada além dos próprios negócios nas docas e seus interesses aparentemente egoístas, havia conservado o local para que um dia a verdadeira história pudesse ser desvendada e contada. Alexander Danov, um Nosferatu que havia guiado Velvet em suas noites iniciais, a aguardava no interior e se surpreendeu com a presença do corpulento Gangrel ao seu lado, o que a fazia parecer ainda mais com uma bonequinha de porcelana dos anos 50. Enquanto Velvet cobria o espaço entre a porta e seu antigo mentor com passos decididos, a forma quase irreconhecível do piano destruído no meio do salão mais uma vez chamou sua atenção, e ela se recordou da única vez que havia estado ali antes. Por algum motivo, talvez sua conexão com Módios, andou até o instrumento e, movida por algo mais forte que mera curiosidade, tentou limpar a fuligem que descansava sobre a frente, onde deveria estar a marca. Para sua surpresa, uma visão extremamente realista, com cheiros, cores e sons, tomou conta de seus sentidos, e ela se viu em uma enorme festa. O príncipe tocava o piano com maestria e criava uma melodia alegre que preenchia o ambiente. Velvet sabia que aquele era um Módios de outros tempos, e mesmo que não fosse possível, um Módios mais jovem, leve, sem o peso de uma cidade em decadência. Uma sucessão de imagens se seguiu, com várias noites distintas, festas, reuniões, eventos dos mais diversos, até que a toreador sentiu um desespero e viu-se cercada pelo fogo, com gritos, membros se atropelando e uma sensação de urgência. As cenas tornaram-se caóticas e o pânico fez com que a visão fosse encerrada em um frênese. Velvet balançou a cabeça para afastar as memórias. Sentia-se mais preparada que da vez anterior e realmente esperava não repetir a cena patética da última vez. Danov deu um discreto sorriso de reconhecimento quando viu o olhar de Velvet se desviar do piano e adiantou-se alguns passos enquanto cumprimentava ambos com sua voz rascante. Boa noite. E em seguida questionou, olhando diretamente para Lucian. Eu creio que você esteja com o que ela vai usar para se alimentar se necessário. Lucian respondeu apenas com um sorriso, e Velvet percebeu o olhar de Danov endurecer e se voltar para ela. Um suspiro de entendimento passou pelo rosto do Nosferatu com uma careta.
Com licença, existem alguns ajustes a serem feitos com ela, disse enquanto puxava aquela que ele ainda considerava sua pupila para um canto, e depois continuou apenas para Velvet. Qual? O seu plano não é tomar o sangue dele. Velvet respondeu da mesma forma que Lucian, apenas com um sorriso. Talvez a convivência com Gangrel fosse um motivo, ou ela só não desejasse ter que explicar a natureza de sua relação com o vampiro de 2000 anos e as nuances dela, ainda mais considerando como isso poderia parecer, já que ela era não apenas a segunda no comando, mas também a primeira dama da cidade, esposa do príncipe Modius. Perdão, me perdi. Ok. Aproveitar a leve pausa para dar um oi. Oi, Lagírios. Obrigada pelo elogio. E continuemos. Danove suspirou, contrariado, e Velvet respondeu por fim, vendo que apenas seu sorriso não resolveria a questão. Eu entendo que você possa acreditar que isso é uma situação problemática, mas eu posso garantir que tenho tudo sob controle. O Nosferatu olhou mais uma vez para Lucian e novamente para Velvet e soltou um suspiro, dessa vez semelhante a um rosnado. Você sabe o que isso vai fazer com você, então? Sim, eu estou ciente, Alexander, Velvet respondeu, com a certeza de que não era a resposta que ele desejava ouvir. Balançando a cabeça, ele ainda insistiu, após olhar mais uma vez de um para o outro. Se você tiver qualquer dúvida, eu posso tentar te dar do meu sangue ou te acompanhar até algum local para você se alimentar entre as investigações, caso seja necessário. Você não precisa. De forma alguma. Eu posso não ter soado confiante o suficiente da primeira vez, mas eu de fato tenho tudo sob controle, disse Velvet de forma determinada, mas ainda carinhosa. Não, você soou bastante confiante, lunaticamente confiante, Danove bufou. Se sua preocupação for a possibilidade de eu estar presa a ele por um laço de sangue, eu posso assegurar que esse não é o caso. Não, nem ele seria o idiota o suficiente. É só... Danove balançou a cabeça negativamente mais uma vez, interrompendo o que estava para dizer. Depois de alguns segundos em silêncio, continuou. Perfeito, vamos em frente. O Nosferatu tomou a dianteira e guiou Velvet pelo salão, mostrando a ela os locais de interesse que ele havia selecionado, enquanto Lucian apenas observava à distância. Danove mostrou as 3 entradas principais, onde haviam fragmentos de um selo Tremere, possivelmente uma proteção contra membros. O ritual deveria, quando inteiro, para ter seu efeito, formar um círculo contínuo em volta de toda a construção. Supostamente, pelo que a toreadora havia sido capaz de descobrir, ele deveria repelir e causar dano a qualquer vampiro que tentasse passar por ele, fosse entrando ou saindo do lugar. Em seguida, Danove apresentou algumas peças de mobiliário e decoração que não haviam sido demasiadamente afetadas pelo fogo. Velvet os observou por um momento e reconheceu que deveriam ser objetos incrivelmente belos na decoração do lugar. Por fim, 4 lugares que aparentavam ser as origens do fogo e um buraco no piso da cozinha, que a toreador já desconfiava do que se tratava. Ao todo, eram 12 locais, e ela estava determinada a olhar o máximo deles possível, se não todos, ainda naquela noite. Haviam-se passado meses desde que Velvet começara a desconfiar da narrativa oficial do conflito, com Baltazar como bicho-papão oficial e traidor de Gary e a corte de Chicago como responsável. Sentia-se angustiada em não saber o que de fato havia atingido a cidade em seu auge, e, caso a história contada não fosse verdadeira, com a possibilidade de que, quem quer que fosse, pudesse resolver fazer o mesmo novamente, agora que a cidade voltava aos poucos a prosperar. Ela não desejava esperar sequer uma noite a mais para esclarecer o que fosse possível naquele lugar. Após apresentar todas as áreas, Danove guiou Velvet para a entrada principal do luxuoso salão de festas, uma abertura ampla no centro do que havia sido a fachada frontal. A toreador suspirou fundo, buscando toda a calma que poderia reunir, temendo o frênese pela visão do fogo, e tocou o que restava do selo no chão. Para sua surpresa, Velvet sentiu uma grande alegria e uma sensação única de poder e confiança. Era uma noite de glória, e o bem-estar e a satisfação por isso tomaram conta de seus sentidos, como se ela e quem quer que fosse houvessem se tornado um.
Ela era agora uma passageira dentro de um vulto do passado. A Toreador não sabia quem era o seu receptáculo, mas podia definir que era um corpo masculino. Ele segurava um cetro luxuoso, ligeiramente familiar, suspenso do chão, e caminhava com passos confiantes pela grama que cobria o lugar onde o selo deveria estar, molhando os lustrosos e caros sapatos sociais com gotículas de orvalho. Por um momento, a visão parecia se desvanecer, e foi necessário um esforço extra para mantê-la, na esperança de descobrir mais sobre quem havia feito o ritual, ou, ao menos, quem carregava aqueles sentimentos tão intensos dos quais agora ela compartilhava. O homem deu uma breve olhada para trás, provavelmente para o carro que o havia levado até lá. Luxuoso, preto e com os vidros escurecidos. Um modelo da época, mas semelhante aos que o príncipe Modius utilizava atualmente. Sua visão voltou-se novamente para o salão e Velvet pôde vislumbrá-lo em toda a sua glória, com uma grande sensação de satisfação e vitória. O salão reluzia com a iluminação e os reflexos dos cristais, e era possível observar cada detalhe que só poderiam ser deduzidos no estado atual. Os pés que a guiaram passaram incólumes pelo selo, e Velvet guiou também seu corpo físico para a entrada, onde acreditava ser capaz de obter respostas mais adequadas. A visão tremeu e se apagou. Apenas a sensação de confiança e poder permaneceram, bem como a ideia de que, de alguma forma, era uma noite importante. Com mais um esforço para não perder aquela sensação que a ligava ao seu receptáculo, sentia um cansaço tomando conta de sua mente, mas algo soava importante demais naquela cena. Ignorando o cansaço e focando o máximo em saber quem era o dono daquelas sensações, Velvet viu, em um breve relance, num reflexo do espelho ao lado do suporte para chapéus, uma imagem magnífica. No espelho, por menos tempo que gostaria, a Toreador viu um rosto familiar, por quem ela alegremente daria sua não-vida. Mas mesmo que fossem os mesmos traços, não era o príncipe Modius que ela conhecia desde seu abraço. Velvet sentiu o ímpeto de se ajoelhar e realizar todos os desejos de seu príncipe, de uma forma que ela nunca havia sentido antes. Era Modius, mas era algo além. E Velvet apostaria que mesmo Lucian, com toda a sua idade e poder, teria o mesmo impulso e desejo de fazer tudo por ele. O príncipe era inegável, irresistível, uma visão do Éden, a própria força vital que permitia que ela existisse. E tão rápido quanto veio, a visão se perdeu por completo. Velvet sentiu-se estranhamente vazia, como se a razão pela qual o mundo funcionava houvesse sido arrancada violentamente dela. Ela poderia contemplar o príncipe, seu príncipe, naquela forma, por toda a eternidade, sem se cansar por um segundo sequer. Tentando desviar a atenção da sensação que havia experimentado, voltou seus olhos para o Nosferatu, que a acompanhava curioso, e acenou com as mãos inquisitivamente para o próximo lugar, tentando parecer natural. Danove a levou para a outra entrada, nos fundos, onde também havia uma marca a tremer. Velvet se abaixou e tocou o chão, desejando que pudesse ver Modius novamente. Uma vaga imagem de um homem simples aparando a grama durante o dia se formou. Ele parecia aborrecido, talvez com sua esposa ou algum problema cotidiano, e não era possível ver qualquer sinal do selo através da grama recém-cortada. Velvet sequer era capaz de localizar aquela cena no tempo, e tudo mais na visão parecia irrelevante. Ela deu de ombros e acompanhou Danove até a última entrada. Era incômodo como aquela habilidade podia ser instável. A visão tornou-se vívida novamente, precisa, quase tangível. Dessa vez, porém, o mesmo Modius que ela vira entrando no lugar, confiante e irresistível, era agora puxado para fora, entre gritos, transtornado, com suas roupas quase completamente destruídas, ferimentos horrendos e com partes de seu corpo completamente consumidas pelo fogo. Velvet sentiu uma dor profunda em ver seu amado príncipe à beira da destruição e tentou voltar seu olhar para o selo. Por um golpe de sorte, ou talvez por um esforço consciente, um movimento na relva revelou as marcas pintadas no chão, mas elas não lhe diziam absolutamente nada, e nem Modius parecia, como na entrada, ser afetado por ela.
assim como seus 2 carniçais, que o arrastavam para fora. O fiel e ainda presente Dale Ward e seu antigo chefe de segurança, falecido naquela noite ao voltar para o prédio numa tentativa de salvar outras vidas. Velvet olhou novamente para o príncipe. Velvet olhou novamente para onde o príncipe estava e viu Dale, que tentou segurar o amigo pelo braço, mas ele se desvencilhou com força, de forma quase violenta, e correu de volta para o fogo, enquanto gritava que precisava voltar ou Alicia não sobreviveria. A primeira-dama de Gary viu a dor e lágrimas de sangue escorrendo pelos olhos cinza claros do príncipe. Naquele momento, ele sabia que nunca mais veria o homem que o acompanhava e em quem ele confiava há tantos anos. A toreador se sentia devastada pela cena e teve que resistir para não deixar a imagem se apagar, mas ela sabia que não deveria se deixar abalar por seu próprio sofrimento. Modius havia resistido a muito mais. Ela devia resistir também, por ele e por Gary. Velvet sentiu o cansaço pesando não só em sua mente, mas também em seu corpo. A imagem diante dela mudou e ela viu ao longe Juggler saindo por outra porta nos fundos, ainda no início da noite. Sentiu um súbito mal-estar e sua visão foi arremessada para onde o Bruhá estava, enquanto ela sentia alguém puxando ela de volta, impedindo de chegar até ele. Ela sentiu o toque gelado do cabo forjado em aço de sua adaga em sua mão e, de uma forma desajeitada, conseguiu se desvencilhar do que aprendia. Uma sensação quente escorreu por seu braço, mas ela estava livre para se aproximar e ver o atual líder anarquista andando de costas, como em um filme ao contrário, atravessando o chão onde o círculo deveria estar. Mais uma vez, o selo não parecia ter qualquer efeito. Em uma mistura entre o mundo real e a visão, Velvet esfregou as mãos no chão de forma frenética, mas nem na visão nem no mundo real a marca existia naquele lugar. O círculo não se completava. Como se o mundo acelerasse, Velvet viu uma sequência rápida de eventos, caos, o fogo e novamente Modius sendo retirado às pressas do lugar. Com um suspiro profundo, sentindo-se levemente tonta com a velocidade das imagens, Velvet abriu os olhos. A primeira coisa que sentiu foi uma fiscada de dor em seu braço. Levando a ponta dos dedos até lá, percebeu um corte e o sangue umedecendo a manga de seu vestido. Danov estendeu a lâmina de volta para ela, mostrando um ferimento também em sua mão. Perdão, Alexander, eu não tinha intenção de te ferir, disse Velvet, sentindo-se imediatamente tola quando o ferimento desapareceu instantaneamente da mão do Nosferatu. Brinquedo interessante, Danov falou com sua voz áspera e sem emoção. Interessante, de fato, sorriu Lucian com a voz baixa, quase sarcástica. Velvet sorriu por dentro com o comentário do Gangrel. Aparentemente é apenas um brinquedo perigoso, já que eu causei mais danos a mim mesma do que a você. Velvet deu de ombros sorrindo, enquanto limpava a lâmina com o lenço e a devolvia para a bainha, escondida sob a saia volumosa, característica da moda dos anos 50. Não é o que parece, Velvet ouviu a voz de Danov dizer, enquanto os olhos escuros do Nosferatu faiscavam de interesse. Bom, eu provavelmente devo ser melhor quando estou absorto em uma visão do que quando tento usá-la intencionalmente, então. Velvet deu de ombros mais uma vez. Olhando em volta, Velvet percebeu que havia de fato andado pelo lugar. Suspirou e, enquanto voltava para a área do salão, aproveitou para descrever o que vira até ali. Danov assentiu, ouvindo atentamente. É algo que já havia passado pela minha cabeça. Esse círculo está aqui para distrair quem quer que tente investigar o lugar. É uma distração bem feita, mas não passa disso. Levaria muito tempo para completar um desses, e se o Juggler saiu por um lugar em que ele não existia no início da noite, ao mesmo tempo que ele existe no local por onde o príncipe foi retirado no final dela, não haveria tempo hábil. Ele não poderia ser feito em menos de uma noite. Algo desse tamanho exige tempo, e muito sangue. Sim, ao que parece ele foi feito já interrompido. Incompleto, talvez. É possível que nem exista nenhum tipo de magia nele, ou ao menos eu não sou capaz de sentir. E quem quer que o tenha feito provavelmente tem uma habilidade de ofuscação muito maior do que a que eu posso superar. Não existe sinal, sentimento ou qualquer rastro nas marcas. É quase como se elas tivessem sido feitas por ninguém ou nada.
Velvet deu de ombros e Danove concordou com o movimento de cabeça. A Toreador continuou, resignada. Qual o próximo lugar? Danove indicou as marcas onde aparentemente o incêndio havia começado. Velvet se dirigiu até uma delas. Em um cômodo anexo ao salão, estendeu a mão e tentou se concentrar em quem havia sido responsável por começar o fogo. E tocou a parede. Uma imagem incomodamente nítida de Alicia se agarrando com outra mulher de forma mais erótica do que o adequado para um local quase público como aquele, preencheu a mente de Velvet. Àquela altura, por mais que o seu pudor a fizesse se incomodar com esse tipo de cena explícita, Velvet quase a ignorou. Pelo visto, era comum ver Alicia em cenas íntimas com diversas pessoas e em vários pontos da cidade. Mas, de alguma forma, ela sabia que Alicia tinha começado as investidas mais quentes. Velvet suspirou, sacudindo a cabeça, já que não era aquele tipo de fogo que ela buscava. Parece que minha habilidade, além de instável, está criando senso de humor, pensou. Enquanto buscava por outras coisas relevantes no ambiente, alguém entrou na sala, aparentemente um garçom, a julgar pelo uniforme. Viu as duas se agarrando e saiu constrangido, sem saber se deveria se desculpar ou não. As duas amantes apenas ignoraram o visitante, como se nada houvesse acontecido. Sim, vampiros transantes, cara. A Alicia... Eu só digo isso. A Alicia. A cena avançou no tempo de forma brusca. E Velvet sentiu uma apreensão e um calor. E ela sabia que vinha do fogo. Um vampiro de traços jovens e levemente selvagens tentava desesperadamente escapar das chamas por aquele lugar. E enquanto ele ainda se movia, seu corpo virou cinzas, que se espalharam pelo chão e subiram, espiralando com o calor pelo ar. Suspirando e se esforçando mais uma vez, Velvet tentou recuperar os acontecimentos entre o garçom constrangido fechando a porta e o pobre membro se desfazendo. A visão começou a retroceder e o calor das chamas tomou seu corpo. Ela sentiu como se ela mesma fosse se desfazer em cinzas a qualquer momento. A dor era insuportável e Velvet ouviu a própria voz em um grito agudo e desesperado. O fogo acabou e ela viu a sala iluminada e ouviu os sons da festa. Mais uma vez, a ordem dos acontecimentos voltou ao normal e a explosão aconteceu. O fogo surgiu naquele cômodo como mágica, e a dor tomou mais uma vez o corpo do Toreador, que abriu os olhos em um ímpeto, incapaz de aguentar aquilo novamente. Os olhos claros como o céu e profundos como o oceano de Lucian encontraram os seus, mas eles tinham uma intensidade diferente. Preocupação, talvez, Velvet pensou. Ele estava ao seu lado, abaixado, segurando sua cabeça para que ela não tocasse o chão, enquanto Danove, de pé, perto dos dois, a observava. Velvet tentou esboçar seu melhor e mais despretensioso sorriso antes de perguntar: o que aconteceu? Lucian sorriu, a preocupação dando lugar ao interesse em seus olhos. Você só teve alguns espasmos e perdeu o equilíbrio, respondeu o Gangrel enquanto ajudava a Toreadora a se levantar. Você parecia que estava morrendo, disparou Danove, quase impaciente, sua voz emitida um rosnado. Eu talvez tenha experimentado a sensação de que meu corpo estava se consumindo em chamas, mas eu sabia que era apenas uma visão e que não poderia me ferir de verdade. Velvet respondeu com a voz calma, sorrindo, enquanto tirava a sujeira de seu vestido e se recompunha. Danove soltou um som de discordância, olhando para o Gangrel, talvez esperando por apoio, e de volta para Velvet. Como você está se sentindo? Velvet sentiu o peso da exaustão mental e física em seu corpo antes de responder. A prudência talvez a tivesse feito parar, mas não era o que ela desejava. Olhando para Danove e evitando o olhar de Lucian, que certamente conhecia a resposta, disse, tentando soar confiante. Eu suponho que a maior sensação dentro de mim ainda seja a curiosidade do que mais nós poderemos encontrar por aqui esta noite. Danove bufou.
Ele temia, desde que Velvet se ofereceu para tocar as superfícies e tentar sentir os acontecimentos do passado, que ela acabasse extrapolando os próprios limites e sofresse algum tipo de efeito a longo prazo. Da forma que as coisas estavam indo, ele estava provavelmente certo. Por outro lado, Velvet mostrava-se resoluta e Lucian não parecia nada motivado em impedi-la de alguma forma. A contragosto, Danov guiou Velvet para o próximo lugar. Velvet, por sua vez, não desejava demonstrar, mas seus passos estavam pesados, e andar sobre o fino salto alto, algo de que ela podia se gabar de sua excelência, parecia desafiador, como um adolescente pela primeira vez sobre os saltos em sua festa de debutante. Gary não precisa de uma segunda no comando fraca, Velvet bufou mentalmente, enquanto se preparava para tocar os outros focos de incêndio. A toreadora assistiu, de forma quase apática, a cena repetida do fogo consumindo os membros em desespero, enquanto a imagem se repetia de trás para frente até o início do desastre. Mais uma vez, o fogo apenas surgiu sem que qualquer pessoa passasse por lá ou movesse algo. No lugar seguinte, a mesma cena, o caos, o surgimento repentino do fogo e as pessoas andando pela área durante a festa antes disso. Por último, apenas uma sensação de desespero, mais fogo, mais cinzas, mais dor. Não havia qualquer sinal, ninguém havia criado o fogo, ninguém havia colocado algo no lugar da explosão. Não havia nenhuma emoção ou excitação, além do que era possível perceber dos convidados circulando pela festa. Danov, com base nas descrições, concluiu que haviam sido explosões, um ato premeditado. Os explosivos foram colocados antes, por alguém com ofuscação alta, provavelmente, finalizou o Nosferatu. Velvet não esperou que ele a guiasse ou perguntasse novamente como ela se sentia, e Danov apenas seguiu para o próximo lugar. Naquele momento, ela sentia que pouco seria necessário para que ela desistisse e se rendesse ao cansaço. Temos um gato miando. Por mais que não fosse real, ela sentia-se quente, sensível e exausta, como se houvesse passado tempo demais sob o sol do verão. Chamas imaginárias surgiam repentinamente na periferia de seus olhos, causando sobressaltos que ela se esforçava para não transparecer. Ela desejava respostas, e as conseguidas até aquele momento não pareciam satisfatórias. Danov indicou os objetos ainda inteiros, apenas marcados pelas chamas e pela fuligem, e Velvet concentrou seus esforços em encontrar sinais de Alexis, Levesque ou até mesmo Baltazar, tocando-os de forma sucessiva, sem nenhuma ordem particular. As imagens estavam esmaecidas e inconstantes. As imagens estavam esmaecidas e inconstantes em sua mente, mas ainda traziam a mesma noite, a mesma sensação de conquista e de que as coisas estavam indo bem. A toreador suspirou e sentiu-se mais confortável quando não viu o fogo e a dor, e relaxou, deixando a visão tomar conta de seus sentidos. Ela era novamente a passageira nas memórias de alguém, com movimentos leves, quase como se não tocasse o chão ao andar. Velvet reconheceu a sensação de quando havia compartilhado os sentidos de Lucian. Era a mesma leveza, em um grau muito menor, mas ela reconhecia os passos de alguém que possuía níveis altos de rapidez. A pessoa caminhava de forma suave e confiante pelo salão. Um sorriso involuntário tomou conta de sua face ao ver o príncipe Modius conversando com alguns outros membros, e uma alegria sutil tomou conta quando viu Levesque em outro grupo. Uma intensa sensação de admiração e amor profundo, porém, irrompeu quando os olhos se focaram em Alicia, que cantava uma música doce e sensual em uma parte do salão. Por um momento, Velvet se recordou de Lucian dizer que desejava ouvir Alicia cantar novamente, nem que fosse uma última vez, e entendeu o porquê. Sem que Velvet tivesse qualquer controle, os olhos encontraram um espelho e ela se viu no corpo de Alexis. Um sentimento de repulsa queimou dentro da toreadora enquanto a Bruhá ajeitava os cabelos de forma sensual, e ela teve que se controlar para não abandonar a visão.
Por um momento, sensações vindas de outras pessoas passaram por sua mente. Levesque, especificamente, parecia se sentir incomodado com algum assunto idiota discutido à sua volta. Velvet tentou repelir a sensação ruim. Alexis era uma peça fundamental naquela noite, então Velvet se prendeu a ela com toda a força e determinação que foi capaz de reunir. A intensidade era tanta que Velvet quase temia que Alexis pudesse ter acesso a ela, como se a direção única do poder de auspícios pudesse se quebrar e a qualquer momento ela fosse se encontrar encarando os olhos frios da antiga braço direito de Modius. Ela e o príncipe conversavam de forma casual agora, mas havia um ruído que impedia que Velvet ouvisse o assunto. Pessoas circulavam em volta, a maior parte desconhecida, mas algum rosto familiar chamava sua atenção vez ou outra. Algo despertou mais uma vez um sorriso nos lábios de Alexis quando viu Baltazar adentrando o ambiente. Ele se dirigiu até ela e falou algo de forma discreta. Velvet sentiu uma leve preocupação crescente enquanto Alexis trocava algumas palavras com Modius e acompanhava Baltazar. A Toreador foi capaz de ao menos captar o sentido das palavras de Baltazar. Em uma voz menos áspera e um olhar menos enlouquecido do que ostentava nas noites atuais, ele disse que havia um problema e que ele precisava dela urgentemente para resolvê-lo. Baltazar guiou Alexis na direção da cozinha, o que condizia com alguns dos relatos que Velvet já havia coletado sobre aquela noite, e justamente o ponto em que as narrativas mais divergiam, o que fez com que a ansiedade da Toreadora aumentasse, tornando difícil manter a visão e exigindo ainda mais empenho em prosseguir. Velvet sentiu a ligação com Alex se tornar ainda mais forte. Elas eram quase uma única pessoa àquela altura. Durante o trajeto até a cozinha, sentiu um toque em seu braço, o que pareceu confuso. Era cada vez mais difícil distinguir entre a realidade e a visão. Virou-se com um olhar duro e frio e a pessoa se afastou com medo. A sensação foi satisfatória. E não era possível distinguir de qual das duas ela vinha. Talvez de ambas. De qualquer forma, ninguém deveria tocar a segunda no comando de Gary, a braço direito do príncipe, daquela forma. Baltazar parou exatamente onde Velvet sabia que havia um buraco no piso atualmente, mas o chão estava intacto naquele momento. Ele olhou em seus olhos e disse algo, e que por mais esforço que ela fizesse, era incapaz de entender, quase como se houvessem sido apagado de suas mentes. Mas, de alguma forma, Alexis havia entendido, já que sentiu um grande pesar e, em seguida, abaixou os olhos. Uma dor aguda atravessou seu peito e ela viu a mão de Baltazar empurrando, sem qualquer traço de remorso ou piedade, a estaca que penetrava seu coração. Velvet sentiu seu corpo paralisado e só conseguiu mover seus olhos na direção do Bruhá. Um sorriso estranho, que não pertencia a ele, formou-se em seus lábios e ele deu de costas, no momento em que uma explosão soava e sacudia o prédio. Outras explosões e sons se sucederam. Caos, gritos, coisas se quebrando. Velvet sentiu-se confusa, enquanto o ambiente tornava-se quente e sua mão movia-se lentamente. Ela sabia que não seria o suficiente para remover a estaca, e seu cérebro começou a buscar uma solução de forma acelerada. Eu poderia convocar alguém, mas quem vai conseguir enfrentar as chamas até aqui? O fogo está por toda parte, e eu sou um dos alvos dele. Eu poderia me fundir com a terra. Eu sei que eu poderia, se eu conseguisse abrir um caminho. Não, eu não tenho força para isso. Existe uma brecha. Eu não estou fazendo isso à toa. Existe uma solução. Eu sei que nós saímos vivos daqui. O fogo está se espalhando e começando a me queimar. É isso. A madeira vai queimar. Eu só preciso durar mais tempo que ela. Enquanto o fogo destruía seu corpo lentamente, ela esperava que pudesse resistir um pouco mais, o suficiente para entrar na terra. Repentinamente, um único pensamento despontou em sua mente. Modius. A mão de Alexis parou por um momento, como se ela esquecesse de si mesma, e tentou olhar na direção em que ele deveria estar, sem sucesso, já que o fogo ocupava todas as direções que ela podia ver. Velvet sentiu dor e ódio, e por um segundo ela sentiu seus sentimentos se separando de Alexis. Ela odiava o fato de que a Bruhá, quem ela acreditava ser a culpada pela ruína de Gary, havia pensado com preocupação no príncipe em seus momentos finais, enquanto seu corpo lentamente se desfazia com o fogo.
A separação durou pouco, e acabou quando a imagem de Alicia surgiu em sua mente. Ela é frágil, ela não vai ser capaz. Alexis engasgou. Ela talvez até já tenha sido consumida, e eu jamais poderei vê-la novamente. Lágrimas de sangue escorreram por seu rosto, e a dor daquele momento era a sensação mais intensa e destruidora que Velvet já havia experimentado. O Levesque seria uma pena, mas ele não morreria aqui. O Juggler, por mais que esteja com alguém que eu realmente odeio, eu sei que ele não vai se perder. A Annabelle vai cuidar dele. O fogo finalmente começou a consumir a estaca, e Velvet sentiu o calor e a dor de seu coração queimando junto com a madeira dentro de seu corpo. Um último pensamento, com uma certeza inabalável, dominou sua mente. Meu filho nunca teria feito isso. Eu sei que o meu Baltazar não seria capaz. Aquele não era ele. Velvet sentiu suas pernas cedendo e seu corpo caindo. Suas pernas não existiam mais. Com a queda, foi capaz de usar o cotovelo para destruir o piso. A sensação seguinte foi o frescor e a proteção da terra tomando seu corpo. Sentia-se aliviada, apesar da consciência de que seu corpo estava destruído. Velvet sentiu que podia retomar o controle e abandonar a visão, mas por algum motivo, talvez pela ligação que havia se construído entre as duas, Velvet não quis, ou não foi capaz, de deixar Alexis sozinha novamente, por mais que a ideia lhe causasse repulsa. O dia que se sucedeu não foi agradável, mas havia humanos do lado de fora, bombeiros revirando os escombros, e eles eram suscetíveis à presença dela. Pela primeira vez desde as palavras de Baltazar que precederam a estaca, ela sabia que tinha uma chance real de prolongar sua existência. Saindo e entrando em um estado de consciência, ela viu o dia passar, enquanto uma ansiedade crescente surgia, uma urgência e, por fim, uma realização. Eu não posso continuar aqui. Quem quer que tenha feito isso vai voltar para conferir. Eu preciso sair daqui antes que a noite caia. Velvet sentiu pânico quando percebeu o que Alexis estava prestes a fazer, e em seguida o calor do sol destruindo o que restava de seu corpo. Era um sol ameno, de final de tarde, que seria até mesmo agradável em outros tempos, mas que agora queimava e consumia de forma ainda mais voraz que o fogo. Os humanos a carregavam para algum lugar, mas ela não conseguia mais controlar seus pensamentos. Por fim, sentiu a escuridão, o esquecimento, o torpor e, talvez, a morte? Os olhos de Velvet tremeram e abriram-se lentamente quando... Os olhos de Velvet tremeram e abriram-se lentamente enquanto ela recobrava, ainda com dificuldade, a consciência. Ela sentia mãos grandes e firmes em seus ombros e um movimento leve, porém repetitivo, que causava dor e incômodo em seu braço destruído e queimado. Uma voz soava difusa, ininteligível, mas carregada de urgência. Os movimentos pararam quando seus olhos se abriram por fim, e ela viu o olhar de Lucian, intenso e com medo. Ela não era capaz de ter certeza. O sabor do sangue forte e antigo do gangrel inundava sua boca, e ela engoliu com prazer o líquido. Danov estava abaixado ao lado, perto, e, ao contrário de Lucian, tinha a preocupação estampada em cada uma de suas expressões. Velvet tentou falar, mas Lucian a interrompeu, com a voz baixa e grave. Você não precisa dizer o que viu. Velvet tentou mover os braços para se proteger nos braços de Lucian, mas apenas um deles se moveu. O outro, o que havia sido destruído pelo fogo, não respondia. Seus movimentos pareciam desajeitados, suas pernas também pareciam não mais existir. Vendo o esforço que Velvet tentava fazer, Lucian a puxou para perto. Velvet sentiu sua pele arder, tostada pelo fogo e pelo sol, como se estivesse em carne viva. O olhar de Lucian era insondável e parecia não ter mais a luz do céu, uma expressão que Velvet nunca havia visto antes. Vai ficar tudo bem, disse o gangrel. Velvet moveu a cabeça para encontrar o peito de Lucian e fechou os olhos, enquanto tentava articular o que dizer. As únicas palavras que conseguiu articular, porém, saíram fracas, quase inaudíveis, acompanhadas de 2 lágrimas de sangue. Me tira daqui.
Antes mesmo que pudesse terminar a frase, sentiu seu corpo tocando a água fresca e percebeu que estava em uma banheira. A água que subia lentamente aliviou a dor e clareou seus pensamentos, ao menos o suficiente para que ela começasse a compreender o que acontecia. Não é o nosso lugar, mas pelo menos é um lugar, disse Lucian. Velvet assentiu. Onde? O hotel sobre as ruínas. Eu não conseguiria chegar tão rápido ao Majestic, mas nós podemos ir para lá, se for o que você deseja. Velvet tentou se mover e observar o próprio corpo e sentiu dor. A pele ardia, mas seu braço ao menos estava no lugar, e ela podia movê-lo. As pernas doíam e moviam-se lentamente e com enorme esforço. Sua pele estava perfeita, apesar da sensação de ardência. Ela estava fisicamente intacta, mas era como se seu cérebro demorasse a processar que o corpo estava inteiro. A textura do tecido, antes delicado, na pele queimada, a incomodava, e Velvet tentou tirar o vestido. Vendo o esforço do toreador, que parecia ainda mais frágil que a boneca de porcelana do início da noite, Lucian rasgou e puxou o tecido rapidamente, como se fosse feito de algo intangível. Velvet suspirou com um alívio. Talvez seja bom eu avisar o da 9 se você puder ficar sozinha por 1 minuto, Lucian falou, após alguns minutos. Velvet pensou sobre a ideia de ficar sozinha e ouviu a voz de Alexis respondendo em sua cabeça. Eu já fiquei sozinha por tanto tempo, debaixo da terra. Eu tenho vivido sozinha todo esse tempo. Velvet apenas acenou para Lucian, concordando, e perdeu a noção do tempo quando ele se foi. Sentia-se, ao mesmo tempo, profundamente incomodada por ainda ter os pensamentos e sensações da pessoa que odiou por tanto tempo e feliz, como se Alexis se sentisse aliviada e viva dentro dela. A voz de Lucian a despertou desse pensamento quando ele retornou. Parece que alguém se esforçou mais do que devia. Eu nem sabia que isso era possível. Eu achei que nós não pudéssemos nos cansar mais, disse com a voz rouca. O que aconteceu no mundo real enquanto eu... Velvet não conseguiu continuar. Falar o nome de Alexis ou o que havia acontecido com elas parecia trazer a dor de volta. Você parecia estar indo embora, Lucian respondeu, engolindo em seco. Eu certamente me senti dessa forma, Velvet disse, esboçando um sorriso fraco. Eu confesso que eu até comecei a perder a compostura. O Gangrel continuou de forma grave. Eu percebi que você parecia se importar um pouco. Seu olhar, o sangue na minha boca, a tentativa de me despertar. Eu devo assumir que eu sou mais importante para você do que eu acreditava antes, Lucian? Velvet sorriu, provocando. Você certamente é mais importante para mim. Você certamente é muito importante para mim, ele respondeu, sério. Sua pele ainda está te incomodando? A água ajuda bastante. Eu sinto seu sangue mais intenso que nunca correndo dentro de mim, como se ele também quisesse me despertar ou me curar, mesmo que os ferimentos não existam de verdade. Velvet sorriu, mas uma voz dentro de sua cabeça pedia por mais. É melhor do que era antes. Talvez um pouco mais pudesse te fazer se sentir melhor. Velvet suspirou, tentando afastar a voz, e a saudade de Alicia tomou conta dela, com uma sensação de dor. Por fim, conseguiu expressar a preocupação que a incomodava. Existe alguma forma de, por conta da visão e do esforço que eu fiz para não perder a ligação, eu ter me conectado de verdade, de alguma forma, com ela? Não, quem quer que seja, foi apenas uma visão. Você está cansada, isso logo vai passar. E como está sua pele? Lucian disse novamente, tocando de forma brusca o braço antes inerte. Mas você ajudou ela a sobreviver. Se não fossem suas ideias, talvez ela ou vocês não tivessem escapado. Alexis vive. Por sua causa, você a salvou. Velvet recuou o braço com o susto do toque e o incômodo da voz e segurou a própria pele. Suspirando, respondeu. Quando você me toca não incomoda, mas só quando você me toca. É como se meu próprio corpo rejeitasse meu toque, respondeu, segurando a mão de Lucian e puxando-a para perto. Lucian puxou uma poltrona e sentou atrás da banheira, acariciando a pele de Velvet, aliviando sua dor. O toque fez com que ela se lembrasse de algo. Quando eu estava no meio da visão, algum de vocês dois tentou me segurar ou me impedir de alguma forma?
Não dessa vez, Lucian sorriu. Nós aprendemos da primeira que você não queria ser interrompida. Você deixou isso bem claro com a sua lâmina, e eu acho que o Danov não queria se cortar novamente. Mas, de fato, houve um momento em que você, gentilmente, tirou algumas coisas da sua frente, o que nos motivou a, gentilmente, continuar abrindo caminho para você chegar onde desejava. Sendo assim, a cena não está mais tão preservada como antes, mas parece ter valido a pena. O que você está sentindo agora é passageiro, mas me parece que você foi realmente fundo no que quer que seja. Talvez, se você cortasse suas pernas, elas poderiam crescer e ser suas novamente. O braço também incomoda, você deveria fazer o mesmo. Claro, eu tenho certeza que sim, deu de ombros. Velvet deu de ombros, sem muita certeza de a quem estava respondendo. Velvet suspirou, segurando o braço e soltando em seguida com o incômodo do toque. Seu pensamento voltou para a lixa. Balançou a cabeça novamente, tentando espantar as vozes e as sensações. Eu tenho uma sensação estranha dentro de mim e o tempo todo tem alguém falando dentro da minha cabeça e, por vezes, eu sinto como se eu fosse ela, o que é incômodo, eu só queria que isso parasse. Por ela, eu devo assumir a Alexis? Lucian questionou. Velvet apenas acenou que sim, tremendo ao ouvir o nome em voz alta. Eu posso acelerar o processo, se você desejar. Lucian sorriu maliciosamente, e antes que pudessem perguntar, Velvet compreendeu. Não, eu não quero entrar em topor. Talvez não fosse uma má ideia. Quanto tempo levaria para eu despertar? Eu não sei, depende mais de você, mas é possível que você consiga passar por esse tempo sem tantas sensações ruins. Não, eu acho que eu só preciso me afastar daqui, estar em um lugar familiar e confortável. A decoração daqui é terrível. Velvet sorriu. Você quer que eu te leve até o cassino, então? Velvet acenou que sim. Você prefere que eu tente encontrar uma roupa para você ou a ideia de atravessar a cidade nua, ainda que ofuscada e de forma rápida, não te incomoda mais? Velvet deu de ombros e fez que não, estendendo os braços. A ideia da roupa na pele soava mais incômoda do que qualquer sentimento de pudor que ela já tivesse sentido. Lucian a ajeitou em seus braços e, com o conforto do toque dele, ela apagou. A viagem foi rápida, com alguns poucos solavancos e mudanças de direções, mas ainda assim mais suave que um carro. Velvet despertou novamente, certindo seu corpo na água, dessa vez nos braços de Lucian. Finalmente, o toque familiar da pele do gangrel contra a sua, a sensação das cicatrizes de batalha que ele carregava no peito, na ponta de seus dedos, e o conforto em sentir algo que ela sabia que era real, era calmante e aliviava a dor. Velvet sentia-se segura no quarto conhecido e cheio de boas memórias do Majestic. Olhando em volta, finalmente sentiu coragem para falar. Basicamente, eu revivi os últimos minutos da Alexis na noite do incêndio, quase como se eu fosse ela, disse, interrompendo a frase ao relembrar. Você só reviveu as emoções mais intensas que ficaram por lá. Ela não pode te afetar. Foram apenas os resquícios do passado, Lucian falou, tentando acalmá-la novamente. Em resumo, alguém se passou pelo Baltazar para tirar a Alexis do salão e usou uma estaca para garantir que ela não pudesse escapar do fogo. O resto é só história. Não parece ter sido uma ideia eficiente, então, Lucian sorriu. Certamente Danov vai poder tirar algumas conclusões, mas cabe a você contar isso a ele. Eu não vou me envolver mais do que já fiz. Você não precisa falar sobre isso agora se não desejar, eu não me importo. Velvet deu uma risada. Sua voz saiu rouca e fraca, e por mais que a dor incomodasse, ela não podia controlar. Era hilário ouvir Lucian dizer que não se importava com algo que ele havia guardado, escondido em segurança, por quase 40 anos, e se esforçado para trazer um dos mais capacitados investigadores que ele conhecia para Gary, apenas para revelar o que aquele lugar poderia eventualmente esconder. É claro que você não se importa, Lucian, Velvet falou, olhando de relance para o rosto do gangrel. É fantástico ouvir sua risada novamente, ele disse, carinhosamente, ajeitando o cabelo da toreadora em seus braços. Obrigada por ter estado comigo essa noite.
por mais que eu esteja exausta e confusa, eu tenho a certeza de que não existe outro lugar no mundo onde eu me sentiria segura agora, Velvet disse, fechando os olhos. Eu fico feliz de ter ido. Poderia ter sido muito pior. Independente de qualquer coisa, você está mais forte por ter meu sangue em você. E eu sabia que você não poderia morrer, entrar em torpor ou qualquer outra coisa com meu sangue dentro de você. Aquilo foi legal. Afastar a pessoa que estava incomodando vocês. Seria bom ter a força dela para sempre. Velvet sacudiu a cabeça novamente, tentando espantar o pensamento. O Modius era mesmo tão mais? Velvet finalmente perguntou, deixando a pergunta que a atormentava desde as primeiras visões sair e sentindo um nó na garganta. Sim, eu creio já ter dito isso antes, mas o que nós vemos hoje é só uma sombra. É só uma carcaça do que ele já foi, andando por aí. Não é à toa que o príncipe de Indianápolis está disposto a mover o mundo para não tê-lo de volta no Conselho do Estado, ou que o Loading precisa, literalmente, lembrar de se mover toda vez que o vê. Ele precisa se forçar a agir para as pessoas não perceberem. Eu devo admitir que essa imagem mental do Loading me diverte, concordou Velvet. Você viu muito do antigo Modius? Muito menos do que eu gostaria, respondeu, se dando conta pela primeira vez de que havia visto os últimos minutos da passada glória de Gary através dos olhos de seu príncipe. O tamanho do privilégio e a tristeza desse pensamento a emocionou, e lágrimas vermelhas escorreram de seus olhos, tingindo a água da banheira. Eu entendo, disse Lucian. Mas a sensação é muito diferente. Eu já idolatrava o Modius desde a primeira vez que eu o vi, mas o que eu senti durante a visão é desconcertante. Eu não sei se eu conseguiria ser a esposa dele se eu tivesse conhecido ele daquela forma. Eu não teria reação. As pessoas sentiam como se precisassem estar perto dele para estarem vivas. Deve ser uma sensação bem incômoda para os outros príncipes. Particularmente para os outros príncipes, disse Lucian, com um olhar perdido, como se recordasse algo, e um sorriso malicioso nos lábios. O que fazia isso? O que mudou? Questionou o toreador. Eu acho que ele apenas não se sente mais daquela forma, confiante, poderoso. É só olhar em volta e ver a decadência da cidade que ele ama, a cidade que ele construiu e fez brilhar o suficiente para que Chicago se sentisse ameaçada, o tempo todo lembrando a ele de que ele falhou. A voz de Lucian diminuiu um tom antes de concluir. Algo foi tirado dele naquela noite. Agora eu posso compreender o quanto ele ainda sofre com tudo o que aconteceu. Velvet suspirou, imaginando a dor do príncipe. Sim, mas para mim já é claro, com o afastamento do tempo, que, embora seja um desastre o que aconteceu, um dia ele vai voltar a ser daquela forma, possivelmente ainda mais forte. Ele só precisa ser mantido vivo até lá, e com o passar dos séculos, isso vai ser só um revés na história dele, não o grande revés que é agora. Velvet suspirou, o olhar perdido ao longe como se vislumbrasse a cidade. Gary me parece ter sido ainda mais incrível do que eu imaginava. A cidade era viva, rica, movimentada, mas ela tinha algo que eu não imaginava antes, algo ainda mais incrível que permitia ela existir e ser o que era. O Modius sempre foi quase como um farol no mar, guiando o caminho através da escuridão, sinalizando as ameaças e a segurança do porto. E, olhando para a expressão triste de Velvet, emendou. Você quer que eu te leve até ele? Não, Velvet respondeu com toda a energia que ainda lhe restava. Não enquanto eu ainda tiver os sentimentos dela dentro de mim. Eu odiaria que eles se misturassem permanentemente de alguma forma. E, principalmente, eu odiaria que ele nos comparasse como segunda no comando. Não mais do que eu já me comparo. Já basta que eu tenha que viver com o fantasma dela, estacada no seu porão, o tempo todo querendo ter de volta o que ela mesma destruiu. Velvet suspirou antes de continuar, e um tom de tristeza consumiu sua voz. Eu a odeio, mas odeio ainda mais o fato de que ela não era tão egoísta quanto eu imaginava. Ela pensou nele nos momentos finais, quando o fogo... Ela se preocupou em salvar o príncipe, e, nessa hora, ela parecia até esquecer que precisava salvar a si mesma. Lucian acariciou mais uma vez os cabelos de Velvet. Ninguém era capaz de negar o Modius.
Você pode ter percebido o que você sente por ele misturado com o que ela sentiu naquela hora. Poderia ser só ela, desesperada, buscando o farol como uma mariposa busca a luz. Velvet sentiu-se fraca e cansada e apenas continuou. Uma labareda imaginária iluminou o quarto, o que fez com que ela se virasse bruscamente. Se o sangue dele é tão forte, você poderia tomar mais, poderia ajudar a sumir com o fogo, mas, quem sabe, direto da fonte dessa vez. Ou da Alicia. Você realmente gostaria do sangue da Alicia? Inferno, eu não quero o sangue da Alicia. Eu poderia ter experimentado isso desde quando a conheci, se eu desejasse. Velvet falou alto, quase gritando, sua voz trêmula. Olhando em volta, percebeu que havia respondido às vozes na própria cabeça e suspirou. Me desculpe, Lucian. Eu definitivamente não me sinto como eu mesma agora. Quão patética eu devo estar, perto do que eu normalmente sou, respondendo vozes imaginárias e vendo incêndios que não existem. Seja sincero, não responda só o que você sabe, que vai me fazer me sentir melhor. Patética? Eu posso dizer que poucos, disse Lucian, se corrigindo em seguida. Não, isso seria gentil com os outros. Eu nunca vi alguém ir tão longe em uma visão. Isso te torna ainda mais única e especial, e não patética. Ou louca, Velvet emendou dando de ombros. A loucura é uma força se usada de forma inteligente, e, ao que parece, você sabia muito bem o que estava fazendo lá. Você descobriu coisas que talvez o melhor investigador do mundo não fosse capaz. Você tirou da Alexis a única utilidade que ela tinha e o único motivo para nós tirarmos a estaca dela, que era contar essa história que você agora presenciou. Nem isso ela tem mais. Até nisso você tomou o lugar que um dia foi dela. Lucian parou por um momento e suspirou pensativo. Eu não conheci, em 2000 anos, ninguém que fosse capaz de ir tão longe por algo que acredita e deseja. A dor que você sentiu, eu nunca tinha visto alguém morrer por ir longe demais em uma visão. E eu confesso que passou pela minha cabeça que nem mesmo eu conheço tudo o que existe. E você poderia só... O Danov pensou em te enfiar uma estaca para interromper a visão, mas eu não permiti. Eu temia o que podia acontecer, mas você tinha o meu sangue e essa decisão não cabia a nenhum de nós dois. Era sua escolha. Você tinha o controle do quão longe você iria, não é mesmo? Velvet assentiu. Foi terrível. Eu senti dor, desespero. Eu odiava Alexis ao mesmo tempo que eu não poderia deixar ela passar por todo o resto sozinha de novo. Você se arrepende? Se você pudesse voltar ao início da noite, você mudaria algo, Velvet? As últimas visões foram fracas. Eu acho que eu poderia fazer melhor. Velvet deu um sorriso fraco. Eu posso ter deixado algo passar. Eu não vejo a hora de recobrar minha sanidade para finalmente juntar as peças que nós coletamos. E se isso demandar que eu faça tudo de novo, que assim seja. E é isso, pessoas. Sim, nós tivemos gatos miando, nós tivemos uma malcaviana interpretando vozes na cabeça de um toreador, e nós tivemos a minha voz indo pro saco nas últimas 2 páginas. Tá realmente difícil manter o tom. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Lagiris está dizendo, Alexis vai morrer, beijo Alexis, vai com Deus. Como eu disse mais cedo, eu estava planejando fazer suquinho de anciã, então sim, Alexis, que no oficial já morreu, vai morrer de novo no não oficial. E é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado a leitura, que vocês tenham gostado dos textos malcavianos que saem da minha cabeça. E a gente se vê na próxima quinta-feira com o Malk Talk. Até mais e falou!